Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre um tema muito debatido, né? O descanso entre as séries, ou o intervalo entre as séries, né? Muita gente acaba discutindo muito isso, né? Por quê? Porque o descanso entre as séries tem um impacto relevante no treinamento e é exatamente por isso eu trouxe essa aula, porque eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender a importância a importância do descanso entre as séries. Por quê? A pessoa tem aquela percepção de que descansar mais de 2 minutos entre uma série e outra é perda de tempo. É para quem não treina pesado, porque senão não vai sentir queimar, não vai sentir doer, não vai fazer efeito. Errado. O treinamento com peso, ele não se baseia em sentir dor depois do treino, não se baseia em sentir um músculo queimar. Isso não, essas duas adaptações, tanto dor tardia como sentir queimar dentro do treino, não significa mais ou menos hipertrofia, tá? Não significa que o treino foi melhor ou pior. Então, eu vou explicar para vocês as reações metabólicas que acontecem e o motivo da necessidade de descansar o suficiente entre uma série e outra e também quebrar esse paradigma que, descansar muito é perda de tempo, descansar muito é para quem não treina pesado. Se vocês pegarem documentários de bodybuilders profissionais, tanto atuais como dos anos 80, 90, no começo dos anos 2000, vocês vão ver que eles descansavam muito entre as séries, eles faziam uma série, eles ali, se tivesse parceiro, ele trocava uma ideia, ia pegar nele lá do outro lado da academia, colocar, sentava, respirava, no mínimo 3 minutos ali, nas séries mais pesadas eles descansavam, tá? Então vamos lá, eu trouxe um exemplo aqui, 2 exemplos que normalmente são os mais aplicados no treinamento com peso, né? Primeiro, quem descansa menos de 1 minuto, né? Quando o indivíduo descansa menos de 1 minuto entre as séries, tá? Isso aqui considerando quando a gente faz uma série bem próxima à falha, ou seja, aquela série que você fica 1 a 3 repetições antes de falhar, ou vai até a falha concêntrica do movimento, até o momento onde o cara não consegue mais fazer sozinho com boa técnica, ou até um pouco além, né, quando recebe um pouquinho de ajuda para tirar 1 ou 2, 3 repetições a mais depois da falha concêntrica, tá? Então, esse é um exemplo pegando isso. Porque se a série é muito leve, você não tem um desgaste grande. Consequentemente, o descanso não precisa ser longo. Mas quando a série tem um desgaste grande, seja por carga ou seja por acúmulo de fadiga, aí a gente entra nesse cenário aqui. Ó, vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Isso aqui eu trouxe um gráfico para vocês entenderem melhor, tá? Isso aqui, essa barra azul, é o ATP. ATP é o quê? É a moeda energética, adenosina trifosfato. É o que é necessário para acontecer a contração muscular, assim como o cálcio, assim como outras diversas reações que acontecem para gerar a contração muscular. O ATP é a moeda energética, o que oferece energia para as miofibrilas se deslizarem e produzir a força ali necessária para levantar aquela carga. Então aqui é a reserva de ATP intracelular, tá? Quando você faz uma série, você está aqui. Você começou a fazer a série, depois da série esses estoques de ATP diminuem. Então vocês podem ver que aqui ele tinha um estoque de intracelular de ATP maior, conforme você foi fazendo a série ele foi diminuindo. E aí, durante o descanso, vocês podem ver que ele tem um aumento dos estoques de ATP intracelular. Como acontece esse aumento? Esse aumento acontece pela famosa ressíntese de ATP, que muita gente repete igual papagaio, mas não entende como acontece. A ressíntese de ATP acontece como? Quando você faz a série, você vai quebrando esse ATP em ADP ou AMP, e consequentemente vai diminuindo o ATP disponível dentro da célula. Você não zera ele, tá? Dificilmente você vai diminuir mais que 30% do estoque de ATP. Ah, então por que tem esgotamento de ATP? Não é esgotamento de ATP. É que quando você começa a puxar muita demanda pro ATP, você começa a liberar muita energia em forma de calor também. E você precisa manter uns níveis, uma certa concentração de ATP dentro da célula para manter ela funcionante. Então, conforme você vai gastando esse ATP produzindo força para contração muscular, ele vai diminuindo. Ele não zera, mas ele diminui. Quando você para a série, ele está diminuído, tá? Durante o descanso, por que acontece esse aumento? Porque o metabolismo energético ele continua funcionando. Ele tem que repor esse ATP que foi perdido durante a série, ou pelo menos uma parte dele. Então, nessa série você teve uma certa depressão do ATP intracelular. Durante o período de descanso, o que vai acontecer? Ressíntese de ATP. Como isso vai acontecer? Glicólise, ou seja, a quebra de glicose, vira piruvato, forma ATP, e a oxidação tanto da glicose como a oxidação de ácido gráfico. Sim, no treinamento com peso durante o intervalo, você tem um metabolismo oxidativo trabalhando.
Você tanto oxidando glicose como oxidando ácido graxo e gordura. A oxidação no treinamento resistido ela acontece em níveis menores, porque a via predominante é a via anaeróbica lática e a anaeróbica lática, tá? Através da produção de lactato. Só que a via oxidativa ela está ali fazendo suplemento, um complemento da ressíntese de ATP. Então, principalmente durante o descanso, essa via oxidativa está ali trabalhando, fazendo ressíntese de ATP através da oxidação das mitocôndrias, de glicose e ácido graxo, e também através da glicólise da glicose, tá? E aí, essa ressíntese de ATP acontece, porque as moléculas de glicose e ácido graxo vão sendo quebradas até formar ATP. E aí você tem uma ressíntese de ATP, então você descansou. Na próxima série você está com esse nível, não como na série anterior, porque você vai fazendo série após série e isso vai depletando. Você não consegue repor com menos de 1 minuto de descanso, tá? Você repõe uma parte, aí vai lá, começou a série de novo, começa a diminuir de novo. Aí depois a série está menor, inclusive menor do que depois da série anterior, né? Novamente o descanso para ressíntese de ATP, aí vai fazer a ressíntese não maior do que antes, porque você está descansando menos de 1 minuto. Quanto menor o tempo de descanso, menos tempo para ressíntese de ATP, que ela leva um tempo para acontecer. Então, vocês podem ver que aqui na primeira série desse exercício, o estoque estava alto. Fez a série, diminuiu. Fez a ressíntese de ATP, fez a série, diminuiu mais do que da série anterior. Fez a ressíntese de ATP, menos do que da série anterior. Aí depletou durante a série mais do que tinha na série anterior. Por quê? Porque a cada série você vai diminuindo as concentrações de ATP intracelular. Vai diminuindo pouquinho em pouquinho, você vai diminuindo essa disponibilidade de ATP, porque você faz uma série, descansa menos de 1 minuto e não dá tempo para uma ressíntese suficiente de ATP, tá? E aí, conforme você vai fazendo, esses estoques de ATP intracelular vão diminuindo. E o que acontece se eles vão diminuindo? Você vai tendo menos combustível energético para gerar contração muscular, para produzir força. Lembrando, vocês não zeram o estoque de ATP, mas vocês vão esgotando ele, minando ele pouquinho em pouquinho. E quanto menos ATP disponível, como você pretende produzir mais e mais força se o teu estoque de ATP está diminuindo? Por isso que normalmente quando você faz o exercício, por exemplo, fiz o supino no primeiro exercício do treino, você vai conseguir pegar mais peso nele do que fazer ele por último no treino. Por quê? Porque você foi depletando os estoques de ATP. Um dos motivos é isso. Você foi depletando a tua reserva de ATP. Reserva não, né? Teus estoques, as tuas concentrações intracelulares do ATP no tecido muscular, no músculo treinado ali. Consequentemente, esses níveis foram diminuindo. Chega no final do treino, você não tem o mesmo estoque de ATP que você tinha no começo. Você não tem o mesmo combustível energético. Por mais que você, tô em superávit calórico, comendo muito no bulk, beleza. Só que o treinamento, sério, um treino pesado exige bastante ali metabolicamente. Você não vai gastar todo o seu estoque de glicogênio, mas o fato de descansar menos de 1 minuto faz essa ressíntese de ATP ser menor, né? E quando isso acontece, quando você faz uma série, descansa menos de 1 minuto, faz uma série, descansa menos de 1 minuto, os estoques de ATP vão diminuindo, certo? Vão diminuindo. Só que além disso, você tem um aumento dos resíduos metabólicos. Resíduos metabólicos são resíduos produzidos pelo próprio metabolismo energético. Tem radicais livres, tem diversos resíduos metabólicos ali, por exemplo, o acúmulo de cálcio no citoplasma, que coopera com a fadiga, principalmente a produção, a liberação de íons de H+, íons de hidrogênio ali, que também prejudicam a contratilidade muscular. Então, se você descansa pouco, a tendência é esses resíduos metabólicos irem aumentando. Alguns desses resíduos metabólicos, eles acabam prejudicando a contratilidade muscular. Ou seja, o processo de contração muscular. Se você descansa pouco, esses resíduos não conseguem ser liberados dali do citoplasma, da célula muscular. Então eles ficam ali circulando e atrapalhando um pouco o processo de contração muscular. Por isso que muitas vezes você sente aquele cansaço do músculo periférico, treinar, tô treinando peito ali, faz uma série, descansa menos de 1 minuto, faz outra série, vai fazendo até a falha, vai acumulando aquela dor muscular, aquela acidez muscular. Por quê? Acúmulo de resíduos metabólicos, né? E você vai sentindo cada vez mais dificuldade. Por exemplo, essa primeira série você fez 100 quilos, 8 repetições. Na outra, se você não descansar o suficiente, você vai perdendo repetições com a carga. Por quê? O acúmulo de fadiga por resíduos metabólicos. Você, consequentemente, aumenta a fadiga, porque o músculo não vai ter tempo suficiente para se recuperar. Se recuperar do quê? Ressíntese de ATP e principalmente liberação do íons de hidrogênio, que causa acidez e prejudica a contratilidade muscular, e também o acúmulo de resíduos de cálcio, né? Porque o cálcio é importante para a contração muscular, mas o acúmulo dele no citoplasma pode prejudicar a continuação da contração muscular.
Então você vai gerando esse acúmulo de cálcio ali na contração muscular, e se você não libera ele dali, os músculos têm dificuldade de causar o relaxamento. Por quê? Eles precisam sair, você precisa ter uma troca de metabólitos ali dentro para causar o relaxamento muscular, o descanso muscular durante o intervalo. Se você não dá tempo suficiente para esses processos acontecerem, o acúmulo de cálcio, íon de hidrogênio, a depressão de ATP vai prejudicar a próxima série e isso vai causar aumento da fadiga. Você vai ter maiores chances de perder repetições das séries. Por que maiores chances? Se cada vez que você faz uma série, se essa série foi pesada, seja com carga ou seja indo até a falha, se você não descansar o suficiente, a tendência é a próxima série você ter mais dificuldade para fazer a mesmo tanto de repetições com a mesma carga da série anterior. E isso, fazendo uma série atrás da outra, descansando menos de um minuto, acumulando fadiga, você vai começar a notar a perda de repetições por série com a mesma carga. Ah, fiz a primeira série com 100 quilos, 8 repetições, a segunda, a terceira também. Na quarta, eu fiz os mesmos 100 quilos, só que eu fiz 6, 7 repetições. Por quê? Acúmulo de fadiga. Consequentemente, você diminui o volume de trabalho total daquele exercício por descansar menos de um minuto, tá? Outro ponto, maior dificuldade de progredir carga. Se você tem dificuldade de manter as repetições com a carga, você também vai ter dificuldade de adicionar mais carga e manter a média de repetições. Pode fazer o teste. Se você hoje for treinar e você está treinando lá, descansa uma série 1 minuto, uma série que você tem bastante exigência, seja falhando ou com muita carga, descansa menos de 1 minuto, faz a mesma carga e tenta fazer o mesmo número de repetições ou tenta aumentar a carga. Você vai notar uma dificuldade muito grande e muitas vezes não vai conseguir. Se aumentar a carga, vai perder muitas repetições. Se manter a carga, talvez perca 1, 2 ou até 3 repetições com a mesma carga. Dependendo como está a tua dieta, porque quanto menos você come, menos combustível energético e maior essa depletação de ATP, né? Porque você já não vai ter muito disponível. Você não vai ter muito combustível energético para gerar esse ATP. Outro ponto, agora na próxima semana pega o mesmo treino, o mesmo exercício e descansa 2, 3, 4 minutos. Você vai notar que você vai conseguir manter as repetições com a carga ou você vai conseguir progredir carga e ainda manter a mesma média de repetições, dependendo da situação. Por quê? Descansou mais, eu já vou explicar isso. E você vai ter um aumento da percepção subjetiva de esforço, que é aqui que muita gente se engana, se ilude. Por quê? A pessoa, ela vai fazendo série após série, série após série. Ela não entende nada disso aqui. Ela acha que treinar pesado é sentir queimar, sentir doer, porque ela viu falando que é assim que cresce, que é a microlesão que causa hipertrofia. Aí a pessoa vai lá, começa a sentir o músculo queimar, doer, aquele pump absurdo, o músculo cheio, inchado, e o cara, porra, tô treinando pra caralho, porque eu vi lá no YouTube que os caras arrebentam no treino e é assim que funciona. Aquele burrão ali falou pra descansar 3, 4 minutos, quem é ele? Ele não tem shape, quem que é esse cara? Não sei o que, sem conhecer o histórico do cara, né? Enfim, isso acontece bastante, né? As pessoas confundem físico com conhecimento, muitas vezes eles estão ligados, mas muitas vezes eles estão desligados. Existe um cara muito grande, mas extremamente burro. Existe um cara extremamente inteligente, mas não tem um físico. Então, precisa saber diferenciar isso na balança. Lógico que alinhar a prática com a teoria é importante. Só que a prática não é só a prática do indivíduo. A prática do indivíduo pode ser ele aplicando a metodologia em alunos. Isso também é prática, é vivência, tá? Então, o cara se ilude por esse aumento da percepção subjetiva de esforço, porque para ele aquilo é muito desgastante. Ele nem está percebendo que ele está deixando de progredir carga, ele está deixando de ganhar mais repetições com a carga, porque ele está causando muita fadiga. E ele acredita que isso gera mais hipertrofia. E agora a gente vai continuar para explicar se realmente isso gera mais ou menos hipertrofia.